A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo a paz para todos vocês. Irmãos, estou fazendo esse vídeo para a honra e glória do Senhor e trazer uma palavra ao teu coração, que o Senhor Jesus possa, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, da graça, o Espírito Santo de Deus, possa abrir o teu entendimento, para que você possa aprender com as Escrituras Sagradas. Irmãos, e eu peço que você creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a salvação para os que crerem, porque ela é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Aprendam, abram as escrituras, leiam lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz que a palavra de Deus, ela é a salvação, por meio de Cristo, para os que crêem nela, para os que praticam a sua palavra, para que eles tenham a salvação, que cada um de nós temos a salvação da nossa alma, porque Jesus diz lá em João 5,39, examina as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e é de mim que ela testifica. Então Jesus ele nos ensina para que eu e você venha ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não é visível. Mas a gente crê na palavra que Deus é real, Deus é Espírito, está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Mas diferente de muitos que se titula de ateus, que não acredita na palavra de Deus, não acredita que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que criou a humanidade, que criou todas as criaturas. Então eles vivem na prática da incredulidade, na prática que não acredita em nada que é divino. Mas se eu e você for no embalo dessas pessoas, nós mesmos vamos perder o mais importante que Deus tem preparado para nós, que é a salvação da minha e da tua alma. Que nós venhamos olhar para essa palavra e acreditar nas Escrituras Sagradas. Porque no livro de no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, vou estar abrindo aqui, acompanhe comigo na sua Bíblia também, para que nós possamos aprender com a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, a palavra de Deus, ela veio para quê? Para nos instruir, para nos ensinar, para nos corrigir, para que eu e você não viva no erro, nas coisas erradas que desagradam a Deus. Mas ela veio para nos colocar, para nos alinhar conforme a vontade de Deus, para que eu e você venha ser salvo naquele grande dia. Porque a nossa matéria volta para o pó, isso é prova, isso nós vemos todo dia pessoas morrendo, voltando para o pó. Mas e a alma dessas pessoas? Depende. Cada um de nós dependemos do aquilo que a gente vai fazer perante a Deus, se examinar perante as Escrituras, para que eu e você não venha se enganar, como muitos que não acreditam, falam, ó, depois que termina essa vida aqui, acabou, não tem mais nada. Isso é incredulidade, isso é pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus entregou o seu Filho nessa terra, ensinou os seus discípulos, morreu, ressuscitou, morreu para nos perdoar e levar os nossos pecados e nossas enfermidades. E nós somos remidos, somos lavados e nós somos comprados pelo seu sangue. Nós antes não vivíamos, as nossas descendências, às vezes viviam no engano, mas muitos que abriu o coração para essa palavra, creu, acreditou e começou a praticar, é justificado pelo sangue do Cordeiro. Então, se eu e você acreditar nessa palavra, que há uma aliança do Filho de Deus, que a gente temos que procurar obedecer, viver ela em nossas vidas,
Nós não vai ser diferente para nós. Naquele grande dia que quando eu e você partir dessa terra, ou quando Jesus Cristo voltar, que não está longe, nós olhamos para os sinais e nós vemos que está se cumprindo tudo. Por isso que Jesus não podia voltar antes. Mas nós estamos vendo no nosso tempo que as profecias têm se cumprido. E o que falta mais para que Jesus volte? Sabemos que é muito poucas coisas ainda para se cumprir. Mas é poucas mesmo, mas já está sendo anunciadas aí. É outra pregação, depois eu vou fazer uma pregação sobre isso. Mas você tem que crer nesta palavra, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Muitas vezes pessoas dizem, foi escrita por homens, foi escrito pelo ser humano, sim, mas homens santos, homens escolhidos por Deus, homens separados, homens que tinham compromisso com Deus, tinham obediência a Deus e viveu e testificou, dá testemunho de Cristo Jesus, homens que verdadeiramente foram usados pelo Espírito Santo de Deus, não só de palavra, mas também de atitudes e de obras. Então por isso que eu creio nessa palavra, porque ela é real. Se nós obedecer essa palavra, nós vê acontecer o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então por isso que eu creio, porque eu olho para mim, quem era eu? Ser humano nenhum poderia mudar o meu caráter, nem eu mesmo. Eu me esforçava, eu chorava, mas eu tinha tantos pecados, tantas coisas erradas, caminhos errados que eu vivia. Mas quando eu conheci essa palavra, ela me mudou, porque ela é o poder de Deus para aqueles que crêem. Porque eu acreditei, independente de quem não acredita. Por isso que o mundo está do jeito que está. Pessoas que não acreditam em Deus, que não fazem a vontade de Deus, perece, sofre. E aí o mundo está do jeito que está, tanta maldade, tanto pecado, tanta depravação, tanta imundícia, tantas pessoas vivendo do jeito que querem, achando que não há um Deus que está vendo tudo, mas quando morre, naquele grande dia, quando fecha os olhos, aí que vem a sentença. Infelizmente, para essas pessoas que dizem que não acreditam, que não têm fé, não tem desculpa diante de Deus, porque eles está aqui, está escrito aqui, como nós vamos aprender. Eu peço que você abra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz assim: mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, os feiticeiros e aos idólatras, e todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui, o que é que nós aprendemos? Vamos frisar aqui nessa palavra incredulidade. O que é uma pessoa incrédula? Seja uma pessoa que não acredita nas escrituras sagradas, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que muitas vezes diz que acredita. Irmãos, uma certa pessoa, certo amigo me perguntou uma vez: irmãos, irmão, por que existe pessoas ateus, pessoas que não acreditam em Deus? Como pode isso? Pessoas que dizem que depois que morre acabou, não tem mais nada, não tem mais nada. Pessoas que dizem que Deus não existe, pessoas que não acreditam que existe as coisas divinas. Não... Como é isso? Como existe pessoas assim? Eu falei para ele, olha, eu vejo que isso aí é algo, está escrito na Bíblia, que existe os incrédulos. Mesmo no tempo de Jesus, vendo tantos milagres que Jesus fazia, tantas obras que Jesus fazia, mas mesmo assim eles não creram, eles não acreditaram. Por quê? Porque existe um mistério que nós vamos aprender. Por que as pessoas não acreditam em Deus? Por que as pessoas não conseguem acreditar no que é divino? Muitas vezes eu e você fala assim, nossa, mas como pode? Mas só que eu dei uma resposta para ele, a seguinte resposta. Eu falei, olha, essas pessoas que se dizem ateus, elas pelo menos são verdadeiras naquilo que ela fala. Elas falam que não acreditam em Deus, que não existe Deus, que isso é imaginação de um povo cristão, um povo religioso, que acredita na religião, que acredita que existe um Deus que criou tudo. Eles dizem isso, mas porque eles não acreditam, eles são incrédulos, eles não têm comunhão com Deus, eles não têm um acesso a Deus para que eles conheçam essa verdade. E a gente vai aprender perante a palavra de Deus.
Então eu falei assim para ele, olha, mas essas pessoas, elas são, pelo menos elas são verdadeiras naquilo que ela fala. Elas dizem que não acreditam em Deus e realmente elas mostram que elas não acreditam. Por quê? Elas não praticam a palavra de Deus. O que é uma pessoa incrédula? O que é uma pessoa que se torna até ateu? É uma pessoa que ela não dá crédito para a palavra de Deus, para as escrituras sagradas. Só que eu falei para ele, olha, mas veja bem, os ateus são pessoas que realmente são pessoas afastadas de Deus. O que significa a palavra ateu? É um homem ou uma mulher ou um jovem sem Deus. Então, eu e você, quando a gente vai ler as escrituras, o significado da palavra ateu, uma palavra grega, né, que é ateia, que é uma palavra que ela é uma pessoa que não acredita em nada que é divino, ela não acredita em Deus, nas coisas do Deus, com D maiúsculo, o Criador dos céus e da terra, o Criador, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que escolheu aquele povo que existe lá em Israel, um povo separado, um povo que se esforça em obedecer a um Deus invisível. Por isso que o justo vive pela fé, não é por vista. Então o ateu, ele acredita naquilo que ele vê, mas mesmo assim, perante a Bíblia diz que tinha pessoas que via o milagre de Jesus, via pessoas cegas enxergar, pessoas coxas andar, mas mesmo assim eles duvidavam de Jesus Cristo. Então, e hoje, a gente olhando para essas pessoas que elas não procuram até ver, elas procuram sempre buscar coisas, teorias, ciências que não tem como provar as coisas de Deus, as coisas divinas, eles mesmos tentam explicar aquilo que eles mesmos não entendem. É isso que a gente sabe, que a gente aprende, e a gente vê pessoas que se diz ateu tentando explicar algo usando a própria Bíblia, mas elas lêem como se fosse um livro normal, como os livros de ciências, os livros de fábulas, de histórias que eles lerem, que eles trazem fantasia, como se fosse um filme de ilusão para tentar explicar a Bíblia, mas eles mesmos nem entendem o que eles estão tentando explicar. É fato, a gente vê pessoas que não entendem, não sabem, não conhecem as coisas de Deus. Mas não é porque ela não quer conhecer, é porque ela é orgulhosa e Deus resiste a essas pessoas. Deus não permite que elas conheçam a verdade divina, porque só é conhecida os humildes, os que têm um coraçãozinho quebrantado, como eu e você, que realmente nós falamos assim, Senhor, eu quero aprender. Eu quero que o Espírito Santo do Senhor me ensine aquilo que é divino, que o homem não consegue explicar, mas só Deus pode explicar as coisas de Deus. É isso que os ateus não entendem. Eles tentam explicar uma coisa que eles nunca vão entender com a soberba e o orgulho deles, por eles achar que não conhece nada. Por isso que Jesus fala, Pai, graças te dou por capacitar os pequeninos, humildes de coração, os mansos de coração, mas o Senhor confunde os que se acham sábios e inteligentes. É bíblico isso, por isso que os ateus, eles não acreditam em Deus e eles nunca vão acreditar porque eles não têm o principal, que é a presença do Espírito Santo, que é o que ensina sobre todas as coisas de Deus. Então, eu e você sendo humilde, sendo homens e mulheres jovens, com o coração aquebrantado, que está decidido a conhecer a Jesus, conhecer a Deus, que realmente quer aprender com as coisas de Deus, através das Escrituras Sagradas, que ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus, não é revelada pelo homem. Tem homens, sim, homens separados, pastores, homens de Deus, que lê para você, mas também você vê nele não só a letra, mas também a prática. E você vê que realmente testifica de Deus, porque tem um verdadeiro amor, tem a verdadeira sabedoria. Quando você para analisar aquilo que foi dito e você traz para o natural, você vê acontecer.
de uma forma tão simples da gente compreender. Mas os ateus não conseguem entender, eles tentam explicar, eles tentam ir de encontro, eles tentam brigar, eles tentam querer mudar, mas não tem como. Porque Deus é Deus. Deus, ele se revela àqueles que é humilde, aqueles que têm um coraçãozinho aquebrantado, humildade para aprender, não aqueles soberbos, aqueles que têm orgulho, que acham que são. Por isso que a Bíblia diz que Deus levanta aqueles que não são para confundir os que acham que são alguma coisa. As coisas que se acham sábias, Deus pega as loucas para confundir as sábias. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. E assim eu falei para aquele jovem, só que os ateus, nessa parte eles são sinceros, deles dizer que não acreditam. Eles não concordam, eles não acreditam que existe Deus. Mas eu falei para ele, olha, presta atenção. Mas eu acredito que é pior. É aquele que diz que acredita, mas nas suas práticas mostra que não acredita. Por quê? Se torna mentiroso. Dou um exemplo. Tem uma pessoa que lê as escrituras. Veja bem, vai pegar um pouquinho o povo de Deus, vai pegar os crentes um pouquinho essa palavra também. Porque essa palavra ela é para nós também. Não adianta eu pegar essa palavra e ler só tentar apontar os outros. Não. Essa palavra é tanto para você, para eles, para mim, para toda a humanidade. Essa palavra ela é uma espada de dois fios. Ela vai, ela corta lá e corta cá também. E primeiro é aqui. E o que eu aprendo com isso? Eu vejo o ateu não acreditar. Eu vejo o ateu bater de frente e dizer eu não acredito que existe e pronto, acabou. Eu vivo do jeito que eu quero e pronto, porque eu não acredito. Tá. Mas e nós, povo de Deus, cristão, que dissemos, que nós diz que acredita, que nós vive essa fé, que nós acreditamos em Jesus Cristo, que nós temos fé, que nós estamos aí pela fé, mas de boca, mas nas práticas, cadê? Porque como eu digo, vou trazer uma parábola aqui, como que uma pessoa ela fala assim para mim, olha, faz aquilo ali, coloca põe aquele objeto naquele lugar ali que vai dar certo. Aí eu digo assim, não, eu acredito em você. Não, eu acredito em você. Eu tenho fé em você, eu acredito. Aí depois aquela pessoa sai, ela passa um tempinho, depois ela retorna. Aí ela pergunta, por que você não pôs lá? Eu não pedi para você pôr, você falou que acreditava em mim, mas você não pôs? Por que você não pôs? Aí eu vou falar, não, mas sabe o que é? É porque... Então, o que mostra com isso? Eu realmente não provei que eu acreditava naquela pessoa. Por quê? Como que eu provo que eu acreditei nele? É eu ir lá e praticar, ir lá e pegar aquele objeto e colocar no lugar que ele pediu para colocar e eu viria dar certo. Mas por eu não ir e não colocar, com as minhas atitudes eu mostrei que eu não acreditei. É a mesma coisa, um pai aconselha o filho, fala, filho, não faça isso, que isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. Se você fizer dessa forma, vai dar errado. E você fala para os seus amigos que você acredita no seu pai, que você tem maior respeito pelo seu pai. Mas quando o seu pai te pede, te aconselha para você não fazer algo, e você vai lá e faz. Como que você mostra que você acredita no seu pai, sendo que você desobedeceu a ele e não levou em consideração aquele conselho que ele te deu e você fez aquilo ao contrário à vontade do seu pai e deu errado? Justamente da forma que seu pai falou, aconteceu, deu errado para você e aí muitas vezes as pessoas estão lá, depois está lá. Se eu tivesse dado ouvido para o meu pai, eita, eu teria evitado isso. Isso mostra que você não acreditou no seu pai. Você não teve fé no seu pai. Assim é da mesma forma com Deus. Então, para que eu e você aprenda, crer, acreditar, é praticar a palavra. Aqui está um livro de fé e prática. Eu tenho que crer, eu tenho que tirar essa palavra para o meu coração e pôr em prática na minha vida. Porque só assim eu e você vai poder contemplar o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida.
Porque essas pessoas não sentem isso, não sente e não vê acontecer pela fé. A fé em um Deus qual a gente não vê com os olhos natural, mas a gente sente espiritual. Quando ele fala comigo, com você, mexe comigo lá dentro, mostra, confronta o erro que eu estou vivendo, aquilo que não agrada a Deus, porque aquilo faz mal para mim mesmo. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. O ateu, ele não pratica porque ele não acredita. Mas eu e você, que dizemos que acreditamos na palavra de Deus, mas nós não praticamos. Então nós somos pior do que um ateu. Porque o ateu, pelo menos, ele não pratica porque ele não conhece. Mas se eu e você diz que conhecemos e não praticamos. E eu falei para esse jovem, o pior é os que dizem que acreditam na palavra de Deus, mas não praticam. Se torna falso testemunho. Até fala que acreditam, mas nas atitudes mostra que não acreditam. Isso dá falso testemunho, quebra de mandamento. Não dê falso testemunho. Diz que acredita, até prega, até fala do amor de Jesus, diz que ama, diz que perdoa, mas nas atitudes não perdoa, não ama. Então nós temos que tomar muito cuidado, povo de Deus, para que eu e você não venha, naquele grande dia, perder a nossa salvação, como os ateus também, como aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus. Irmãos, e eu vou fazer 3 vídeos nesse tema, e eu peço que você assista esses 3 vídeos, esse e mais 2, para que não fique muito grande. Mas eu peço que você assista, para que você aprenda, para que você venha entender por que existem pessoas assim. E por que existem pessoas no nosso meio cristão, evangélico, que não acreditam. Falam até de boca que acreditam, mas na prática não mostra que acreditam. Então é uma palavra abençoada, é uma palavra de conhecimento bíblico. É uma palavra que eu e você vem destravar nossa mente. Mas não é eu que vai te ensinar. É o Espírito Santo de Deus que vai te ensinar através da palavra dele. A palavra é de Deus. Mas você saiba que é através da sua humildade, da sua sinceridade com Deus. Se realmente você acredita na palavra de Deus, assista esse vídeo. Assista esses 3 vídeos para que você entenda. O que Deus vai te ensinar, o que Deus vai me ensinar, é tremendo demais. Você vai compreender porque está tanta essa confusão no meio evangélico e tantas coisas que pessoas que não praticam e tentam provar aquilo que eles não conhecem. Então, os ateus, os incrédulos, os ímpios, eles não acreditam. Mas por que eles não acreditam? A Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas vai nos ensinar. Eu quero que você assista esse vídeo e os outros 2 que eu vou fazer. Eu vou colocar vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3. Para que você aprenda, para que não fique muito longo, mas depois você assiste quando você tiver um tempo. Assiste passo a passo e acompanhando nas Escrituras, porque você vai entender o que Deus quer te ensinar. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Então até aqui, nós paramos aqui, né? Mostrando que existem os ateus, que pelo menos eles falam a verdade, que eles não acreditam. Mas e os cristãos, que dizem que acreditam, mas não praticam? Qual é o pior? Qual que se torna pior? E vamos aprender. Eu creio que você é uma pessoa que crê, que acredita, e está se esforçando em praticar. Isso é diferente. Quando eu estou abrindo meu coração para a palavra de Deus, procuro aprender com as Escrituras e pôr em prática, por mais que eu tenha erros ainda, mas eu creio. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é de glória em glória, de fé em fé que nós vamos sendo transformados. Então, se eu e você ainda temos alguns erros, creia nessa palavra que Jesus vai te ajudar. Dê ouvido o que o Espírito Santo diz para mim e para você. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer eu e você do pecado, da justiça e do juízo.
E Ele é fiel, Ele é poderoso, nada é impossível para Ele. E você vai aprender como Ele vai nos ensinar para que eu e você venha crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque Jesus diz lá em Mateus 4:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a boca de Deus é as escrituras sagradas, escrita por homens, mas homens santos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, assista esse vídeo, creia nessa palavra, porque Deus tem o melhor para você. E lembra, Deus abre o entendimento dos humildes, mas Ele resiste aos soberbos e os orgulhosos. Se eu e você é humilde, nós temos que buscar abrir o coração para Jesus, dar crédito na palavra, procurar ouvir o que Deus tem para falar para nós, porque Ele diz, crescei na graça e no conhecimento, porque muitos têm sido destruídos por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E também Jesus diz lá em Mateus 22:29, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus é a palavra. Então examina as Escrituras, porque você e eu vai cuidar ter nela a salvação da nossa alma e vida eterna para tudo sempre. Porque nós só estamos aqui por uma passagem. Às vezes nós perdemos tempo para assistir filmes, coisas que não edificam a nossa vida. Mas vale a pena você parar um pouquinho para estudar um pouco a Bíblia, acompanhar esse ensinamento para a honra e glória do Senhor. Eu e você vamos aprender com Deus. Ninguém é melhor que ninguém, mas Jesus é melhor de que tudo que existe nesse mundo e em qualquer universo. Ele é a nossa alegria e a nossa esperança. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.